Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. Uma alegria muito grande poder refletir hoje o tema milagres. Como compreender a ação de Deus? Como Jesus age e agiu? A nossa compreensão de milagres é uma compreensão justa a partir da Bíblia, a partir da revelação? Ou nós achamos que Deus simplesmente faz assim e acontece algo extraordinário? É bom compreender assim ou tem outra compreensão melhor? Você que está nos assistindo pela Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar, pode ser um colaborador. Se você ainda não é da obra Evangelizar é Preciso, ligando para operadora 41 3221 6060. A evangelização precisa de você. Você também pode encontrar o nosso site padreezequiel.com.br. Ali nós temos a nossa página no Facebook, que diariamente postamos uma reflexão sobre a Palavra de Deus, a leitura da missa diária, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não do Evangelho, e outras também mensagens, reflexões e também os nossos CDs. Jorge, vamos cantar uma canção para reiniciar a conversa. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim, me amou e de calor me envolveu. Leva o seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Já de manhã cedo Ele está na minha mente e me faz pensar na vida e no céu. Mora no meu peito e me diz que se eu quiser ser feliz é só viver sem ter véus. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou e de calor me envolveu. Leva o seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Levo bem guardado aqui o que com Ele eu vivi lá no começo de mim. Sei que é tão imenso esse dom que às vezes meu coração até duvida de si. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou e de calor me envolveu. Levo o seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Jorge, vamos continuar aquela conversa da ação de Jesus com as pessoas. Como Ele as trazia para um lugar diferente e elas interpretavam isso, bom, fiquei curada. Certo. Fiquei perdoado. Uhum. É que, na verdade, é interessante como é isso, não? Eu entendo a educação, a terapia,
e a evangelização, se nós queremos, nada goela abaixo, mas dentro para fora. A pessoa já é tudo o que ela pode se tornar. Ela já possui o brilho, a amorosidade, a divindade que ela traz. Ela precisa ser catada no meio dessa floresta gerada pelas materialidades do mundo, que faz com que a gente acredite em coisas que vê e esquece de perceber as coisas que estão por trás do que se vê. E daí o que um iluminado faz? O que um mestre como Jesus faz? Eu entendo, sabe? Ele busca essa pessoa lá do meio, daquele esconderijo, digamos assim, coberta pelos medos de tudo que já sofreu e padeceu, e traz para aquele lugar do sol, do brilho. Aliás, Jesus é o sol. E daquele lugar ela enxerga as mesmas coisas que ela é, de um outro ponto de vista, porque ela não olha do ponto de vista da dor, do sofrimento, mas do ponto de vista da luminosidade e do amor. Então, se tem uma coisa bonita de Jesus, é que ele é tudo vibrante, amor, divindade, traz pessoas perto que vibram naquilo ali e elas logo entram nessa profundeza dele. Eu me lembro dos discípulos de Emaús envolvidos numa tristeza, ele anda com eles e conta histórias do passado, histórias sagradas de Moisés e de Elias. Eles diziam, pá, cara, não ardia o nosso coração na estrada? Eles vieram para um lugar onde não tem tristeza, onde tem esperança. Foi isso que ele é. Esse foi um milagre. Ótimo. Nós vamos agora ver uma enquete aqui. O que as pessoas falam sobre o milagre? Milagres são muitos os entendimentos e as explicações de cada crença para eles. Mas em que você acredita? O programa Despertai para o Amor foi às ruas e quer saber. Para mim, milagre acontece, porque Deus é maior, né? Ele faz o possível acontecer. Eu acredito certo em milagres. Quando a gente menos espera, acontece um imprevisto. A gente, vamos dizer, na vida, apareceu uma coisa e vamos dizer, uma questão de medicina. Muitas vezes, todos os médicos desenganam o paciente e de uma hora para outra a pessoa melhora, consequentemente está melhor. Então, esse é um milagre já na vida. E outra coisa, a fé remove montanhas. Isso é o principal. A senhora também tem essa compreensão? Mais ou menos. Agora eu acho que sendo positivo e acreditando, a gente consegue. O Jorge dizia, eu não acredito numa fé colocada goela abaixo. Mesmo essa exploração, vamos dizer assim, dos milagres hoje, por religiões, enfim, porque as pessoas estão necessitadas, estão carentes, estão muitas vezes economicamente desprovidas dos atendimentos básicos, e a religião também se torna um consolo. O que dizer dessa relação entre milagres e a propaganda do milagre? Isso é fé? Isso é bom? Ou podemos colocar uma interrogação? Geralmente a gente vê nas pessoas, no comum dos mortais, como muita gente, né, entendem assim de forma fundamentalista, né, milagre como uma mágica. Se a gente vai ver a ação de Deus, se dá a partir da fé, da compreensão, do amor que eu tenho para com a palavra, com a pessoa de Jesus, né? Vamos ver aqui nos dois cegos que recorrem a Jesus. Ele cura os cegos. Logo depois, a outra passagem seguinte do Evangelho de Mateus, ele manda os discípulos em missão. Então é como dizer, abram o olho, se curem da cegueira do mundo, porque agora vocês têm que agir. Então nós temos que compreender o milagre no seu sentido teológico e não aquela coisa assim imposta ou como sem fundamentação nenhuma. O milagre é a ação de Deus que muda a história. Digamos a ressurreição de Lázaro também. Jesus sempre foi a favor da vida, Deus a favor da vida, Ele nos deu a vida. Então, temos que compreender a ressurreição de Lázaro como Jesus que defende a vida e a vida em abundância.
ou, se queremos outras interpretações, uma comunidade que não estava agindo. Ele vai à casa, ele ressuscita. Portanto, ressuscita a vida da pessoa em comunidade, que é onde a gente vive o milagre do amor. Onde a gente vê a ação de Deus. Eu vejo assim que o milagre nada mais é do que a vivência do amor em plenitude, que todos nós buscamos viver isso. Jorge, comenta um pouco essa questão também da exploração dos milagres, da propaganda, mas também daquilo que essa mulher disse. Ela disse, eu compreendo assim mais ou menos. Tem pessoas que dizem, não, as coisas dependem de nós, dependem da nossa força interior. Sim. É assim, eu acho que tem que distinguir duas coisas. Existe o milagre, que é uma ação extraordinária, que a gente não tem explicação de como isso acontece. Mas o milagre também é uma questão de consciência, do tipo, se eu percebo a todo instante a beleza do que está no meu envolto, se eu fico atento a todas as coisas que me acontecem, eu vou notar que a toda hora existe um milagre. A toda hora me acorda uma coisa internamente que sem aquilo ali eu não enxergaria aqui. Eu acho que o grande milagre que as pessoas hoje experimentam é quando, no desespero, elas se abrem para uma outra possibilidade quase que inesperada. Elas deixam acontecer aquilo que dentro delas já tem. Mas, ao mesmo tempo, elas criam uma ligação profunda com o que está fora. Alguém que pode fazer esse milagre. Porque eu permito que alguém acorde em mim aquilo que eu já possuo, que eu já tenho dentro. Quando alguém está doente e recebe a saúde, ele permite que se acorde a saúde nele. Que seja através de uma oração, através de uma crença em Deus, ou através de alguma coisa que o cara teve uma sacada, assim, não importa. O que é interessante é que aquilo ali dentro de mim se abriu profundamente. Então, eu acho que milagres existem a todo instante. Tem alguns que eles são até inexplicáveis. E tem outros que eu mesmo consigo entender que foi um milagre para mim hoje. Quando tu distingue os dois tipos de milagres, as coisas extraordinárias, por exemplo, nós sabemos dos milagres que existem na história da igreja, o milagre do anciano, milagres de pessoas que foram dormir sem a perna e voltaram com a perna. Isso, na verdade, tem estudiosos, mas na igreja, esses dias eu estava ouvindo um estudioso, ele diz, olha, comprovadamente a igreja é muito séria e muito prudente ao declarar um milagre. Ela não declara milagre toda hora, mas na história da igreja teria 2.000 e poucos milagres comprovados, extraordinários, que a ciência não explica. Então, esse é um tipo. Certo. Mas o outro milagre é exatamente esse que você está dizendo, de perceber aquilo que nos acontece e perceber que nós podemos entrar numa outra sintonia, não permanecer no sofrimento, não permanecer no problema, não permanecer no medo, e quando você diz alguém, pode ser a oração, pode ser uma palavra de alguém, pode ser, enfim, um padre, pode ser um pastor que nos ajuda, de certa forma ele desperta aquilo que já está dentro de nós. Perfeito. Porque eu acho que é bom distinguir essas duas coisas, para que a gente perceba que, de certa forma, há um milagre da vida acontecendo o tempo todo. Sim. E tem uma coisa interessante, que dentro da psicologia transpessoal se entende, tipo, não se sabe exatamente por quê, mas tem umas pessoas que elas têm um nível espiritual tão alto, tão profundo, uma espécie, se chama isso de energia crística no cristianismo, e que aquele nível de consciência, ele gera materialidade. A gente não sabe exatamente como que isso funciona. Mas, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar num místico indiano chamado Sai Baba.
O Sai Baba morreu faz uns 2, 3 anos. Era um místico indiano. Esse cara materializava. Ele tirava um dedo fora. E eu tenho 2 pessoas bem conhecidas minhas que estiveram na frente dele. E ele perguntou, vocês são cristãos? Ele disse sim. Eles disseram sim. Ele materializou um crucifixo na mão dele. O cara pensou, mas fez uma mágica. Daí o cara quis pegar o crucifixo e desapareceu. O que é isso? Uma capacidade, um dom, mas que isso também existe em pessoas esquizofrênicas. Tanto que aqueles fenômenos espirituais de elevação, da bilocação, que até os próprios místicos não se apegavam muito a isso, porque isso também existe na patologia da esquizofrenia, são coisas que não se explicam. Mas as pessoas profundamente espirituais, eles têm esse dom. Tipo Jesus. E pessoas... Ele sentiu dentro a capacidade, ele sentiu dentro a tentação de materializar pedras em pão, não precisa mais trabalhar, entendeu? Mas ele ouve a voz que diz, não, isso que tu possuis dentro é coisa de Deus, tu és divino, mas reserva isso para o teu pai, que isso é de Deus. Ótimo. Marilida, só num minuto, para nós já abrirmos essa questão. O Padre Zezinho tem uma canção que diz: milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. Oração, milagre. A oração já é um milagre, né? Eu penso. Sem a oração, a gente não vê a ação de Deus. Não se sente a... Eu penso assim que o milagre é uma modificação de uma coisa muito negativa para uma coisa muito boa, para a esperança, por exemplo, para aquilo que a gente pode acreditar que vai ter mais vida, que vai modificar. Esse é o milagre da vida. E dizia o filósofo assim, nós somos seres espirituais numa caminhada humana, na busca do humano. Então, todos nós, como seres espirituais, podemos fazer milagres, podemos fazer ações boas ações que chegam a mudar o mundo, que chegam a mudar a vida de pessoas, que chegam a mudar mentalidades, corações, devagar, despacito a gente vai, né? É a ação de Deus em nós e todos nós, seres espirituais, temos essa capacidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Estamos conversando sobre milagres, ação de Deus, como compreender. Aguarde aí. Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.